Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Coopera Aí, o podcast do Sicoob Credicarpa. Eu sou Estela Bernardo, estou muito feliz em dar início a esse projeto, que nasce do propósito de compartilhar histórias, conhecer pessoas e falar sobre tudo o que envolve o universo do cooperativismo. E para começarmos essa jornada, vamos voltar no tempo, 33 anos atrás, quando 22 produtores rurais acreditaram que juntos seria possível criar uma instituição financeira sólida, baseada na confiança, na cooperação e no desenvolvimento das pessoas. E para contar essa trajetória, ninguém melhor do que alguém que viveu ela desde o primeiro capítulo. Por isso é com muita alegria que eu recebo aqui Hélder Costa Boaventura, cooperado, delegado e um dos 22 fundadores do Sicoob Credicarpa. Seja bem-vindo, Hélder. Muito obrigado, Estela. É para mim um grande prazer poder participar do primeiro programa, é uma honra poder participar, inaugurar esse programa e desejo que seja de muito sucesso, que leve a mensagem a todos os cooperados. E é também uma alegria dupla para mim, por poder falar um pouco da nossa história, de como começou a nossa cooperativa de crédito. Hélder, e para a gente começar a conhecer essa história do Sicoob Credicarpa, vamos voltar no tempo lá atrás. A gente sabe que a sua história ela se entrelaça com a do Sicoob Credicarpa, né? Me conta um pouquinho como que começou a cooperativa e qual que foi o seu papel na construção dela. Bem, Estela, no ano de 92, eu era presidente da Carpec e vivíamos naquele ano uma situação muito difícil. Eu comecei, então, por tentar procurar alternativa com as cooperativas vizinhas, as co-irmãs, né? Especialmente Patos de Minas, Araxá, Patrocínio, né? E quando o presidente da Copatos e Credipatos, que era o Dr. Mozart, o saudoso Dr. Mozart Pacheco, me incentivou, então, a criar uma cooperativa de crédito que era uma alternativa muito positiva para os produtores. Eh, então, nós começamos, então, a trabalhar. Continuando a falar um pouco mais do cenário, eh, havia aqui em Minas Gerais a Minas Caixa, que tinha sido extinta pelo governo do estado e era quem dava suporte aos produtores rurais, principalmente os pequenos produtores. Então, no ponto de vista financeiro, os produtores ficaram órfãos de uma instituição financeira. No setor leiteiro também passava por uma dificuldade muito grande. Ainda o leite ainda era no latão, tinha muitos produtores e passava por uma série de dificuldades com os preços baixos. As commodities, especialmente o café e o milho, também estavam com os preços muito comprimidos. Então, nós começamos, então, a procurar essas alternativas. E a solução que vimos foi fundar uma cooperativa de crédito em nosso município. Hélder, realmente um cenário muito complexo. E como que foi? Como que vocês foram atrás desses 22 fundadores? Foi difícil convencer esse pessoal? Quem foram essas pessoas que vocês foram atrás? Bem, a ideia, primeiro momento, quando eu visitei, como eu disse, visitei essas cooperativas co-irmãs, o primeiro momento, quando retornando, eu conversava com os meus companheiros de diretoria, o Antônio Firmino, o saudoso Geraldo Braz de Queiroz e o Zé Maria dos Santos. O primeiro convencimento foi da própria diretoria da Carpec. Então, eles concordaram e nós, então, começamos a articular e a trabalhar o nosso grupo. Convidamos para participar conosco também o saudoso Darcy dos Reis Carneiro e o saudoso José Lázaro Borges e o Hamilton Pinto, que tinha uma grande experiência, pois tinha sido o gerente da extinta Minas Caixa. A partir daí, nós então começamos, eu fui a Belo Horizonte, na Crediminas, que nos deu todo o apoio para estruturarmos uma cooperativa, para fazer essa constituição, tanto no ponto de vista logístico, quanto do ponto de vista jurídico, ponto de vista legal, né? Então, quando retornando de Belo Horizonte com todas essas orientações técnicas, nós então começamos a procurar os demais membros, futuros associados. E começamos, então, reunimos os 22 associados
no dia 17 de novembro de 92, quando nós fizemos, então, a Assembleia de Constituição. Então, aí nasceu realmente a nossa cooperativa. Que bacana, Helder. E como que foi essa assembleia? Como que era o clima? Como que foi essa reunião? Os cooperados, eles tinham muitas dúvidas? O que que eram os principais questionamentos? Sim, na realidade, o desafio era grande convencer as pessoas de participar, né? Eh, mas graças a Deus e graças a uma credibilidade que já passava a Carpec, então os cooperados acreditavam muito na Carpec. Eu presidindo a Carpec junto com os meus companheiros, tínhamos uma boa credibilidade, né? Então foi relativamente fácil. Eh, o ambiente era realmente de ajudar o produtor por aquele momento difícil que estavam passando. Sim. E aí, Helder, a gente falando, né? Quando começou, tudo era muito simples. A gente começou dentro de uma sala lá na Carpec. A gente tinha muita dificuldade, mas tinha muito idealismo, né? Vocês sabiam o que vocês queriam, onde vocês queriam chegar. Me fala um pouquinho desse começo simples, como que foi? Realmente o idealismo é o que nós tínhamos muito. Na época, eu ainda muito jovem, eu tinha só 32 anos, quando nós começamos a articular, né? E os produtores muito otimistas com essa Constituição. Eh, Voltando às datas aí, né, em janeiro de 93, o Banco Central do Brasil autorizou o funcionamento. Nós integralizamos um capital que foi muito pequeno na época, né? E então quando o Banco Central autorizou, paralelo a isso, lá na Carpec, nós começamos então a organizar a parte física. A Carpec deu todo apoio na parte estrutural, parte física, com o mobiliário, com a seção do imóvel, onde seria a futura instalação, né? Tivemos que fazer algumas adaptações da parte da recepção e também na parte de banheiro, a parte de segurança, cofre, essas coisas tudo, copa e tal. Enfim, tivemos que montar toda essa estrutura. E aí, após a autorização do Banco Central, nós começamos então a procurar os futuros funcionários. O Hamilton, então, foi convidado, ele como fundador, foi convidado também para ser o gerente, e ele, por sua vez, convidou outros membros da antiga Minas Caixa para integrar a nossa equipe. Então, a nossa equipe inicial toda foi toda baseada com aquela estrutura funcional que tinha a Minas Caixa. Eh, Eram funcionários que tinham um conhecimento técnico muito grande no sistema bancário, né? Então, isso ajudou muito. E além da questão técnica, todos tinham uma grande credibilidade e uma grande facilidade de atendimento ao público. Então, isso ajudou muito, sabe? Já tinha Aí, experiência, né? quando foi na primeira semana de junho de 93, nós abrimos as portas ao público. Que bacana. Helder, e uma curiosidade, a gente sabe que hoje, né, o capital de uma cooperativa é a base dela, você me falou que teve uma integralização. Você pode contar para a gente qual foi o valor, né, e como que começou essa cooperativa, com qual valor de cota capital? Olha, na época, o valor era muito pequeno, né? E interessante que, na época, não tinha essa necessidade de grande capital como tem hoje. Ao longo do tempo, foi passando por várias reformulações, e interessante que todo o capital que nós integralizamos, quando o Banco Central autorizou o funcionamento, o Banco Central também autorizou a devolução do dinheiro para os associados. Então foi era praticamente sem dinheiro que nós começamos, né? Muito pouco capital. Então, e era um capital pouco, um cenário difícil, né, um início muito, assim, simples, vamos dizer. O que que você acha que foi o ponto fundamental que fez manter vivo esse sonho e vocês persistirem em fazer essa cooperativa dar certo? Uma coisa interessante, até voltando um pouquinho atrás no cenário, tá, aí de 92, 93, quando nós inauguramos, era bom lembrar que a inflação naquele período era altíssima. Hoje nós, só para efeito comparativo, hoje nós estamos vivendo a inflação na ordem de 4,5% a 5% ao ano, né? Naquele tempo era 30, 40, chegou até 60% ao mês. Era uma coisa de doido, né, contar isso hoje, né? Mas era uma realidade. Então,
Nós então começamos a trabalhar, como eu disse, lá em junho de 93, e quando nós terminamos aquele exercício de 93, que foram apenas 7 meses, o resultado financeiro já era muito expressivo, em função principalmente da inflação. Aí nós já estávamos com aproximadamente 150 cooperados no primeiro ano já. E deu um resultado muito positivo. E naquele ano, até como forma de mostrar a credibilidade, mostrar a transparência, o que nós fizemos? Nós devolvemos o capital, a metade do resultado de cada cooperado. Com isso, foi quase, vou falar, explosão, mas houve um grande aumento já no ano de 94, em função dessa credibilidade que nós passamos a ter, né? E no ano de 94, em 1º de julho de 94, foi quando entrou o Plano Real. Então, nós tivemos, na realidade, apenas 1 ano e 1 mês sem o Plano Real, com alta inflação. Já no Plano Real, a inflação equilibrou e voltou com baixos índices, né? E, com isso, houve uma queda na rentabilidade da cooperativa. Mas também houve muitos problemas de produtores que não estavam preparados para essa mudança. Ah, sim. Um cenário muito difícil, claro, e agora voltando ainda um pouquinho, a gente começou lá dentro da Carpec, que hoje, né, é uma das cooperativas parceiras do Cicobi Credicarpa, trabalhando o princípio da intercooperação, que é base do cooperativismo. Sem dúvida. Essa intercooperação aconteceu lá atrás, e eu sempre brincava muito com os cooperados, e como eu tive o prazer de ser presidente das duas, e simultaneamente por dois anos e meio, eu sempre brincava muito que a Carpec é a mãe, se cooperativa tiver mãe e filha, a Carpec era a mãe do Cicobi Credicarpa, e a Credicarpa, naturalmente, a filha, né? Mas de tamanha a interligação que tinham as duas. Sim, é uma parceria que ela dura até hoje, né, Helder? Hoje a gente faz vários projetos juntos, apoia várias iniciativas. A intercooperação dando base para o cooperativismo. Exatamente. Helder, e aí quando foi chegando esses primeiros cooperados? Nesse primeiro ano, teve essa parte aí da distribuição desses resultados da cooperativa. Chamou muita atenção, foi um marketing também para essa nova Sim, cooperativa que estava sim. começando. E como que foi quando vocês viram? Nossa, a gente bateu, né, no primeiro ano 150 cooperados, um número expressivo para aquela época, né, para nossa região aqui, ver que estava dando certo aquele sonho. Como foi a sensação? Olha, ao longo desses anos todos, foram anos assim com muitas alegrias e às vezes muitas noites mal dormidas de preocupação também, né? Porque eh, nós convivíamos diariamente com situações novas, e nós que não tínhamos experiência nenhuma no setor financeiro, nós como produtores rurais, apenas sabíamos fazer as coisas do campo, e de repente nos depararmos e sermos dirigentes de uma instituição financeira, aquilo para nós era um grande desafio. Então começamos a participar de cursos e treinamentos para tentar qualificar tanto os nossos diretores quanto também os nossos funcionários, porque os funcionários embora fosse egresso de banco, né, mas a cooperativa é diferente, bem diferente, então nós tínhamos de adequar. E começamos aí com essas oscilações de mercado, tanto das commodities, quanto a questão da pecuária leiteira, que era o forte na nossa época, né, nesse período, e a pecuária leiteira passou por inúmeras dificuldades, inúmeros transtornos e avanços, dentre eles a granelização, que até o ano de 90, e quando nós começamos, era tudo tambores de leite, aquele negócio tudo. Quando passou para a granelização, que foi já o uso dos tanques resfriadores, naquele momento nós perdemos a pecuária leiteira, mais ou menos uns 25% dos produtores abandonaram a atividade, porque não tinham viabilidade. Aí foi quando houve um grande aumento na produção de queijo na região, né? Enfim, e as commodities sempre variando muito, oscilando muito, como tivemos momentos aí de seca no café, geadas, né? Oscilações. E o grande desafio que sempre tivemos, as grandes dificuldades que eu gostaria assim que perdemos noites mesmo, foi quando às vezes a gente
tinha algum dissabor com algum cooperado, e como nós somos da mesma cidade, conhecidos de todos, alguns às vezes amigos da gente, e às vezes a gente tinha de tomar uma decisão dura, às vezes ajuizar alguma ação, e isso para a gente era muito difícil, né? Mas sempre tivemos de ser duros e agir conforme manda o estatuto da cooperativa, né? Sim, e foi essa governança, essa firmeza na condução que fez com que a nossa cooperativa prosperasse. E aí, né, de 92 a 2001, essa cooperativa cresceu, e eu acredito que esse crescimento foi bacana, porque em 2001 a gente deu um passo importante, que foi a sede própria do Cicobi Credicarpa. Qual que foi o momento que vocês falaram assim, nossa, agora a gente consegue criar, né, construir uma sede própria? Quais foram os fatores que vocês analisaram para falar, não, a gente está pronto? Na realidade, a sede própria, desde o começo, a gente tinha sempre aquele sonho, né, de ter aquela sede. E nós tivemos, antes de termos a sede na Avenida João Batista, nós tivemos, desculpa, na Aristide de Melo, nós tivemos um outro imóvel, né, inicialmente, que era em frente à Carpec, lá na Avenida João Batista, e nós começamos a estruturar, compramos a área, fizemos o projeto, e depois nós percebemos que até então nós éramos apenas uma cooperativa de crédito rural, né, nós começamos a vislumbrar a possibilidade de termos outros segmentos. Já era um sonho, as articulações políticas já começavam a trabalhar com essa reivindicação de abrirmos para outro segmento. E aí, então, nós decidimos, ao invés de colocarmos lá na Avenida João Batista, de vir para o centro da cidade, até para pensando já futuramente em atender o outro público, né? E foi o que deu certo. Aí nós adquirimos aquele imóvel, né? Fizemos as adaptações e que funciona até hoje muito bem, né? E uma comprovação que a cooperativa estava indo muito bem é que a cooperativa tinha caixa para fazer uma construção expressiva como aquela, né, Elder? E aqui no centro da cidade. Então, acredito que o investimento foi alto. Você lembra desses valores? Como que foi? Olha, de cabeça eu não lembro, né? Mas quando nós compramos lá e fizemos as adaptações, nessa época, a cooperativa, o Cicobi Credicarpa, ainda não era Cicobi, nós tínhamos começamos a ter um prestígio muito grande, também regional. A prova disso é que eu fui convidado, eu participei como conselheiro da Crediminas, como conselheiro fiscal, e já no ano de 92, dentro desse prestígio e dessa confiança que também as outras cooperativas depositavam em nós, eu fui eleito coordenador da UAR no ano de 2002, né? E fiquei por quase 8 anos, 7 anos e meio, coordenando as cooperativas de crédito. Isso foi muito bom, muito trabalhoso, mas foi muito bom porque nós conseguimos vários benefícios indiretos para a nossa cooperativa, sabe? Até por prestígio, com as próprias instituições, isso ajudou muito. Teve mais confiança, né? Exatamente. E essa obra, acredito que ela significou também muita solidez para a comunidade que via a nossa cooperativa crescendo. E depois dela, você percebeu que teve uma chegada maior de cooperados que falam, não, agora aquela cooperativa ali é sólida. Houve um grande incremento de associados nessa época, né? Mas nós tínhamos algumas amarras, né? As amarras que nós tínhamos, primeiro era que nós só podíamos ter no nosso quadro social produtores rurais, e também tinha uma grande amarra, porque até então nós tínhamos uma limitação de área. Então, um produtor de outros municípios não podiam participar conosco, a não ser produtores que morassem aqui e tivessem propriedades fora em outros municípios, né? Mas então tinham essa limitação de área também que depois caiu, né, Que com a foi, nova legislação. sim. Helder, e a gente voltando um pouquinho no que você me contou, né, ainda não era a marca Cicobi. Sim. Como que era essa marca? Chamava só Credicarpa? Esse movimento, até vamos voltar um pouquinho no tempo, antes de explicar essa questão. Dois fatos importantes que houve no cooperativismo de crédito brasileiro. Primeiro foi no ano de 95. Até 95, as cooperativas tinham uma conta no Banco do Brasil. Nós não tínhamos identidade nem autonomia financeira. No ano de 95, lá na Exposebu, as cooperativas de crédito que estava presente,
liderada pelo deputado Carlos Melles e deputado Silas Brasileiro. Fizemos uma reunião com o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que ele então autorizou a constituição dos bancos cooperativos no Brasil. Foi então que a Crediminas, que é a nossa central, começou o movimento para a criação do Bancob. E aí, a partir daí de Minas Gerais, também é um outro movimento do Rio Grande do Sul, que foi o Sicredi, o Bancicred. Então, aí a Crediminas convidou outras centrais que constituímos, então, o banco. Aí sim, nós demos a independência financeira para as cooperativas de crédito. E outra questão, que foi até a sua primeira pergunta, até então, até no começo de 2002, 2003, cada cooperativa tinha o seu nome, era Credicapa, Credipatos, Creditiros, cada um com o Era uma nome do bagunça. local. E não tinha uma identidade visual, não tinha uma estruturação. Então, começou então as centrais faziam parte do Bancob, optou pelo nome Sicob, né? E que foi muito bem escolhido. Então, as cooperativas, as centrais, começaram então a trabalhar a marca Sicob. Então, foi ainda hoje mantém ainda Sicob e Credicapa, mas alguns lugares já apenas a marca Sicob, já não tem a origem, né? Uhum. Então, eles fizeram essa concessão de colocar o Sicob no primeiro nome e acrescido da cooperativa inicial. E aí, a partir daí, a marca foi crescendo e hoje me parece que tem todos os estados da federação, né, com um crescimento Sim. muito grande, respeitando a limitação nas centrais de cada estado, né? E então hoje é um sucesso a marca Cicobi. É um trabalho que foi muito importante, e é muito bacana escutar você falar, né, contando pra gente um pouquinho de como que foi essas mudanças. Nós trabalhamos no marketing, ficamos encantados, né, porque hoje é uma marca realmente muito forte, muito sólida, e um trabalho que começou lá atrás. É importante ressaltar que todas essas medidas, principalmente de marca única, da criação do Bancob, sempre o protagonista sempre foi a Crediminas. A Crediminas sempre na linha de frente a nível nacional, tanto que a Crediminas, o primeiro presidente do Bancob foi o Raimundo Mariano Vale, que era o superintendente da Crediminas. Depois foi substituído pelo Almada, que está até hoje, foi nesses anos todos apenas dois presidentes, todos tiveram origem na Crediminas, né? Então a Crediminas tem uma participação muito grande nesse crescimento. Que bacana. E aí, Helder, né, você me contou que a gente começou difícil, conquistando cooperados pouco a pouco, que ainda tinha muitas limitações de território, era uma limitação. E aí a gente parte para um marco importante, que foi em 2004, quando a nossa cooperativa incorpora a Crede Rio, que foi extinta. E aí veio, né, com essa incorporação a agência de Rio, Paranaíba e Arapuá. Me conta um pouquinho dessa incorporação, da estratégia dela para a gente crescer território e da importância que ela trouxe para o crescimento da nossa cooperativa. Bem, lá no Rio Paranaíba tinha a Crede Rio, que tinha a cooperativa local do Rio Paranaíba e do Arapuá, tinha um posto de atendimento no Arapuá, e a cooperativa estava com dificuldade de crescer, né? E aí já nesse período já tinha uma necessidade de capital, né? Nós tínhamos feito uma integralização aqui já, aqui na Credicapa, tanto teve uma linha de crédito para os próprios cooperados se adquirirem as cotas partes, ampliar a cota parte, porque aí começou a necessidade de capital para empréstimo, as coisas técnicas que você sabe muito bem como é que funciona. E aí a Credit Rio estava tendo uma dificuldade, né, de ampliar o seu capital social e ampliar o seu patrimônio. Então, foi quando eles viram a necessidade de fechar. E aí, eu, na época, como coordenador da UAR, nós candidatamos, a Credicapa candidatou, a cooperativa de São Gotardo também candidatou para incorporar aquela cooperativa. Nós fizemos uma assembleia lá no Rio Paranaíba e os cooperados optaram pela Credicapa, até pela questão de afinidade, de proximidade, né? Que nós temos muitos cooperados que moram aqui no Carmo, que têm propriedade
lá no Rio Paraíba e Uhum, vice-versa. As famílias, principalmente no Arapuá, são muito interligadas com o uhum. Carmo, então o pessoal achou por bem vir para o Carmo, que foi muito bom. E com isso, a Credicarpa, que já estava numa situação econômica melhor, nós conseguimos fazer investimentos significativos dentro do Rio Paranaíba e também no Arapuá, que ampliamos bastante o número de associados, aqueles associados que talvez estavam com alguma limitação na época, ampliamos lá, posteriormente fizemos também parcerias com a comunidade local, especialmente com a cooperativa Coachupé, né? Então melhorou bastante, né, o atendimento aos cooperados do Rio Paranaíba e do Arapuá. E abriu um leque de atuação maior que trouxe muitos novos cooperados para a gente, né? Hoje Bastante, nossas singulares, sim, nossas agências nesses locais são agências sólidas e ampliando fortes. bastante lá o número de associados e também a receita financeira, o capital social e patrimonial. É. E o trabalho para o crescimento do Cicobi Credicarpa não parava aí. Em Não, 2005, a gente teve a livre admissão, que você já falou aqui com a gente hoje sobre a importância disso, né? Que acabava que, como era só para produtor rural, limitava um pouco o crescimento da cooperativa. Mas vocês já visualizavam essa livre admissão e poder atender todos os públicos. Conta um pouco para a gente como que foi esse processo, foi fácil conseguir essa livre admissão e o que que ele representou para a cooperativa? bem, a livre admissão era um sonho do setor cooperativista que já vinha trabalhando há muito tempo, né? As cooperativas eram todas segmentadas, só tínhamos cooperativa rural, cooperativas do comércio, enfim, um não poderia trabalhar com o outro, com outros setores. Então, quando foi a livre admissão, foi realmente um grande crescimento. Aí nós abrimos ao público, eh, geral, né? Então, pôde fazer parte conosco o comércio, a parte de indústria, profissionais liberais, enfim, na época só não podíamos com a parte pública, né? Mas, enfim, abrimos para todos os segmentos da cidade e já era um pleito grande, né? Pessoas que trabalhavam, às vezes, a pessoa trabalhava um produtor rural e tinha um comércio, o comércio dele não podia ter a conta, né? Aí foi realmente foi quando nós expandimos bastante, crescemos muito, tanto em número de associados quanto em volume de capital, né? Foi muito significativo, muito importante, estendemos bastante para esse segmento. Passamos a prestar serviço para outro setor. Aí é importante lembrar que numa cooperativa de crédito, o grande diferencial de um banco é que um banco, não vou falar nome, mas um Uhum. banco normal, ele capta numa determinada cidade no interior e leva para sua matriz e só volta para a cidade aproximadamente 20, 25%. E cooperativa é exatamente o contrário. Todo o dinheiro que é captado na cidade, ele é reaplicado na cidade, ele promove o desenvolvimento e, portanto, que a cooperativa e traz mais, traz os repasses. Na realidade, ela aplica nas cidades onde ela está inserida, muito mais do que às vezes, a própria captação. Então, por isso que uma cooperativa de crédito é, sem dúvida nenhuma, o maior propulsor de desenvolvimento local. É o círculo virtuoso do Ex- cooperativismo, né? A gente exa- fala muito sobre isso exatamente, e como isso promove desenvolvimento econômico para as e- nossas regiões. exatamente. Que bacana, Helder. E aí, com essa livre admissão, você acha que teve alguma resistência? O pessoal ainda via o Cicobi Credicarpa como uma cooperativa só de produtor rural? Ou você acha que foi tranquilo explicar isso para as pessoas e mostrar que agora a gente estava apto a atender todos os públicos? Não, foi relativamente tranquilo, porque já era uma demanda. Os Uhum. produtores, o pessoal do comércio, né, os profissionais liberais já tinham essa demanda, né? E quando nós abrimos, já era apenas atendemos a demanda, né? Foi muito, muito fácil de fazer essa adaptação, né? Ai, que bacana. E aí, logo depois, nós abrimos uma unidade em Quintinos. E olha que bacana, Quintinos, um distrito de Carmo do Paranaíba, uma localidade pequena, mas que move muito a economia da nossa região, né, Helder? E o que que significou para a gente abrir essa unidade lá, nesse local tão pequeno, onde a única instituição financeira é o Cicobi Credicarpa? Bem, lá foi um grande desafio, porque primeiro, quando nós pleiteamos e começamos fomos lá na Crediminas e pedir autorização para o funcionamento, tivemos muitas resistências, porque quando fazíamos a viabilidade econômica, o levantamento local com a população, juntamente com as receitas locais,
não tinha viabilidade. E nós insistimos e acreditamos no potencial daquela comunidade, né, do Distrito de Quintinos, e fomos na prefeitura na época. A prefeitura cedeu para nós um cômodo, nós funcionamos lá há algum tempo, até para não, por questão de custo, e tínhamos uma dificuldade muito grande, porque era uma dificuldade nós não conseguimos funcionar lá, tínhamos de deslocar funcionário daqui todo dia, era ainda estrada de terra, Certo. com poeira, com barro, com muita dificuldade. Então foi um grande desafio Quintinos, mas também foi uma surpresa muito positiva, porque a comunidade respondeu e atendeu perfeitamente os nossos objetivos. E aqueles cooperados que deslocavam aqui para fazer as suas necessidades financeiras, deixar de vir para a comunidade foi muito bom. Foi realmente uma grande alegria ver o funcionamento daquela unidade. E é o Cicobi gerando inclusão financeira, né? Uma localidade onde não tinha um acesso tão fácil, né? Estrada de terra, não tinha uma instituição financeira, uma comunidade muito pequena, né? Um distrito aqui do Carmo. E hoje mantém essa inclusão financeira no propósito do Cicobi, né? Que é gerar essa inclusão. E outra coisa que é importante ressaltar na unidade de Quintinos, quando nós inauguramos Quintinos, e mais ou menos um ano depois, nós começamos a mostrar o sucesso que era a agência para outras cooperativas. E outras cooperativas que não acreditavam, às vezes, nos seus distritos, né, Ah, da própria UAR, começaram a montar as unidades. Patos, por exemplo, abriu Ariado, abriu outro, hum, Major Porto, abriu outros lugares, né, eh, outras agências, né, que viu que tinha viabilidade para prestigiar aquele público. Então foi muito bom nesse aspecto, né, de crescimento da cooperativa e atender também a ser referência para as outras cooperativas. Quintinos foi um case de sucesso. Exatamente. E aí, logo, logo, vocês conseguiram sair desse espaço cedido pela prefeitura e construir uma unidade, uma agência, que é aquele ponto que a gente tem hoje. Sim, aí foi já um pouco depois, né, que o espaço que nós tivemos lá era um espaço muito pequeno, eh, não era adequado, era uma adaptação, e aí depois foi a construção daquela unidade que funciona tão bem, já um espaço mais moderno, amplo, né, foi muito bom. Hoje, então, de forma adequada para atender aquele público que tanto merece. Sim. Helder, e você me falou desde o início, né, da nossa conversa aqui, que uma preocupação de vocês, né, era justamente a formação das pessoas que trabalhavam na cooperativa, dos funcionários, a capacitação de vocês, dirigentes. E aí a gente tem um marco bacana que em 2014, a cooperativa ela tem a governança e a profissionalização desses processos aqui. Como que você vê que isso, essa implementação da governança cooperativa, da corporativa, trouxe para a nossa cooperativa em base de crescimento e preparando ela para os próximos desafios que viriam depois? Como que foi esse processo? Eu vou voltar um pouco antes, nesse 2014. Quando nós, lá atrás, tá, nós começamos, principalmente quando nós passamos para a sede nova, Uhum. a nossa preocupação era realmente em qualificar os nossos funcionários. Um belo dia eu convidei a nossa equipe, nós fomos tomar um café e os funcionários todos reunidos e ia iniciar uma universidade aqui no Carmo, uma faculdade de administração e outros cursos. Hum. Eu convidei então os pessoal para fazer um curso e mostrando para eles que nós precisávamos melhorar o nível da nossa equipe. E houve, do primeiro, a resistência, eles me pediram para um tempo que responderia no outro dia. Nós falamos que iria patrocinar o curso de graduação para aquele grupo de funcionários, né? Então, nós, no dia seguinte, nós reunimos no café novamente, quando então eles deram sim, que iriam participar, né? Nós já tínhamos comunicado também a unidade de Quintinos, Arapuá e Rio Paranaíba, e então nós tivemos uma adesão de 20, se eu não me engano, 22 ou 23 funcionários para fazer essa graduação. Mas tinha uma condição que eles colocaram. A Hum. condição que eles colocaram na época é que eu tinha de estudar com eles. Eita. Aí
Eu aceitei, né, fiz o curso com ele, fizemos uma graduação, fizemos depois uma pós-graduação em conjunto, e eu vou me tomar a liberdade aqui de usar um nome, né, que foi a cabeça que motivou mais, que trabalhou, que tinha, no começo teve uma resistência, que hoje é para mim uma referência, né, nesse evolução pessoal e profissional, que foi a Priscila. Que A bacana. Priscila, que hoje é Nossa diretora de a riscos. diretora, que eu vou tomar a liberdade de usar o nome dela, sem a permissão dela, Hum. mas graças a essa, ela sempre comenta comigo essa iniciativa de crescimento. De lá para cá, como você falou, em 2014, essa necessidade de lá para cá, eh, quando eu fui substituído pelo Darcy, que também tinha a mesma preocupação de qualificar os funcionários, né? Então, todas essas etapas de qualificação de funcionários foi realmente que melhorou o nível de atendimento, o nível de satisfação do nosso associado. E aí de lá para cá foi muito crescimento, né, o Cicobi Credicarpa abriu o ponto de negócios ali na Avenida JK, o Cicobi Credicarpa aderiu uma agência digital, hoje a gente está apta para atender, cooperados do mundo todo através da associação digital, que é uma modalidade também, que traz inovação e atende esse público jovem, que é um público novo, né, que o Cicobi Credicarpa está focado. Mas o que que você acha, olhando para todo esse crescimento, esse histórico da cooperativa, que é o principal fator para a gente não perder de lado a nossa essência, que a gente está crescendo muito. E a nossa essência, ela não pode ser deixada de lado. O que que é o fator Olha, preponderante? eu comentava isso, inclusive, com o presidente Fernando, né, que assumiu agora, e tenho comentado aí com todos no dia da posse dele, aí, especialmente na inauguração da sede administrativa. Eu sempre comentava e comento que eu acho que nós temos que sempre diferenciar que nós não somos banco. Temos sempre que mostrar isso para o nosso público, especialmente para os nossos associados, para os nossos funcionários, que nós temos que mostrar a diferença embora nós façamos todas as atividades bancárias, temos todos os serviços bancários, mas não somos banco. Nós somos uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capital. Então, isso que nos diferencia da instituição financeira, mostrando que a forma de o nosso envolvimento nos 7 princípios cooperativistas, o envolvimento com as comunidades onde estamos inseridos, principalmente na atenção social, a cooperação, né, entre as cooperativas, a co-irmandade, como exemplo nós falamos aqui da Carpec, outras cooperativas de outras cidades, as associações, temos associações de cafeicultores, associações de queijo, de produtores rurais, os sindicatos rurais, então a cooperativa tem que estar inserida nesse meio. E lembrando que sempre nós nunca devemos falar o eu, nunca no singular. Repito muito isso aí, que o cooperativismo é o que diferencia, que são feitos toda essa história que eu estou contando aqui. Eu tive o prazer de começar lá atrás, mas ela foi construída a muitas mãos, Em né? Hoje conjunto. nós estamos aí com quase 12 mil associados, né? Com um movimento financeiro ativo superior a R$ 1 bilhão, graças a muitas mãos que trabalharam. Então, é o nós, nunca o singular deve ser usado. Então, e outra questão muito importante, sempre valorizar o associado, mostrando que ele é dono, ele não é correntista. Então, esses são os princípios do cooperativismo que nós temos que ressaltar e nunca podemos esquecer. E algo muito importante, a gente estava até falando essa semana aqui, que é quando a cooperativa ela se torna um patrimônio local. E através disso que você falou com a gente, né? Investindo na comunidade, mostrando para o cooperado por que esse movimento é diferente, envolvendo o cooperado, apoiando esses núcleos, associações, faz com que a cooperativa ela se torne um patrimônio local. Isso faz com que ela seja perene, passe para as novas gerações, né? Esse amor, esse pertencimento com a cooperativa. Só traz solidez para o nosso negócio. Sem dúvida. E agora, Helder, em 2026, recentemente, nós inauguramos uma sede nova, muito bonita aqui. Essa sede administrativa representa muito crescimento para a cooperativa. Me fala um pouquinho para você, qual que foi a sensação de ver essa sede sendo inaugurada, né? Você relembrou lá atrás a história da cooperativa e pensou, nossa, olha onde a gente chegou.
Como eu disse, a satisfação que a gente tem, assim, ao longo desses anos todos, eu tive o prazer de ser presidente por 17 anos, depois tivemos num período, o Vascoir ficou como interinamente, né, até completar o mandato de agosto de 2009 até março de 2010. Depois o Darcy Carneiro assumiu, né, que assumiu a presidência, mas ele já estava desde a fundação lá junto conosco, lá na diretoria, fez parte da diretoria comigo. Imprimiu uma visão também moderna Uhum. na forma de trabalhar, com um grande avanço que a cooperativa teve, valorizando, sobretudo, repetindo novamente, os treinamentos, valorizando, acreditando nos funcionários. O Darcy fez uma administração espetacular. E mais recentemente com o Lisandro, que ficou por um mandato, mas que já fazia Uhum. parte também na equipe do Darcy, que deixou a sua marca, esse legado dele nessa construção da sede administrativa. É muito importante, como eu disse também, lá é a consolidação, né, da estrutura, é os cooperados acreditar nesse investimento e é também dar condições melhores dos funcionários trabalharem, que estavam num local muito apertado, com dificuldade de trabalho, não podia, às vezes, desempenhar bem as suas funções. Aqui nessa sede moderna, ampla, com cada espaço definido de cada setor, é sem dúvida nenhuma uma grande edificação que vai dar bons frutos. E prepara o Cicobi Credicarb para o futuro, né? Para as conquistas que vêm pela frente. Exatamente. Helder, e a gente olhando toda essa história, em qual momento que você olhou e falou assim, nossa, o Cicobi Credicarb agora está consolidado, o sonho deu certo, aquele projeto que a gente começou lá atrás, né, deu frutos e agora criou raízes. Olha, a cada ano que passava, lá atrás, quando nós estávamos na Previdência, a cada ano que passava, principalmente nas assembleias, né, a gente ficava feliz e falava, conseguimos mais um passo, mais um passo. Então, né, ao longo desse período, cada ano, no período do Darcy e também do Lisandro, também tiveram penso que também a mesma satisfação e a mesma alegria. Mostrando só porque o processo é muito dinâmico, né? Aham. A gente tem uma conquista, mas que é outra à frente e sempre crescendo e sempre motivando a crescer e sempre defendendo os interesses econômicos do associado. E isso que é importante. Nós não podemos nos acomodar. É bom lembrar também, uma das outras da cooperativa aí, estando estruturada, ela é também quase que um antídoto Uhum. contra as crises, né? Que os produtores podem contar com ela naquele momento de dificuldade, tanto na parte da assessoria econômica para nos tratos com a sua atividade econômica, quanto também nos momentos de dificuldade, especialmente nas oscilações de commodities, igual o café, o boi e o milho, né? E também na pecuária leiteira. Então, e também no comércio agora, É. né? Nas outras atividades. Enfim, nós temos que nos preparar para esse momento. E a cooperativa de crédito estando estruturada, tendo capital, é realmente uma forma de defender o produtor. Ela se torna mais forte, né? Sim. Helder, e voltando ainda um pouquinho, você começou a me falar que cada um dos presidentes aqui deixou uma contribuição muito importante. A gente teve, né, 5 presidentes ao longo dessa jornada. Queria que você me contasse um pouquinho o que você vê, né, que cada um deixou de contribuição e legado para a nossa cooperativa. Como eu disse, foram momentos importantes aí, cada um a seu tempo, cada um com as suas dificuldades, né? Mas de todos com muita falsa modéstia, até com credibilidade para poder conduzir uma instituição financeira. São vários esses fatores todos, né? Cada um cresceu aí, deu a sua contribuição, né? Muito importante aí para a cooperativa de crédito a contribuição de cada um. Em momento algum, nos 5 presidentes, agora com o Fernando, agora, uma liderança jovem, né? Aham. Despontando aí com muita vontade de acertar, com muita vontade de crescer. Helder, a gente sabe que ainda é uma grande dificuldade explicar para a comunidade, né, para as pessoas a diferença entre banco e cooperativa. Qual é o recado que você deixa para as pessoas que assistem a gente? Qual que é a principal diferença entre esses dois movimentos? Como eu disse, o primeiro que nós não somos banco. Banco é uma sociedade de capital. Nós somos uma sociedade de pessoas. Então,
Aqui o cooperado, o correntista é o dono, né? Uhum. Ele tem direito de participar nas assembleias, ele participa do resultado financeiro, ele pode dar contribuição. Na atual condição, até ainda no meu tempo, ainda até 2009, nós tínhamos, quando eu fui presidente, nós tínhamos umas assembleias presenciais. Sim. Naquele tempo, até também abrindo um parêntese na educação, Aham. nós chegamos a ofertar para os participantes em assembleia, para os cooperados e os filhos de cooperados que participavam de universidade, nós doávamos as bolsas. Chegamos a doar 150 bolsas por ano de graduação. E com isso tinha um movimento muito grande nas assembleias. Chegamos a ter assembleia de 700 pessoas. Boa parte ia lá para participar, para ganhar as bolsas, né? E aí, como a cooperativa cresceu muito, viu-se a necessidade de adotar uma metodologia que foi a de delegados, Sim. por representação. Aí facilitou um pouco, porque são hoje 25 Sim. delegados, que eu tenho o prazer de ser um deles, que representam os demais associados. Portanto, é interessante que até os cooperados podem procurar qualquer que seja dos delegados das suas agências, né, do seu posto de atendimento, e fazer as suas reivindicações, as suas reclamações. Nós somos o porta-voz Sim. durante a Assembleia e também junto à diretoria, junto ao Conselho dessas demandas. Então, essas diferenças que existem entre banco e cooperativa. A atuação do delegado, ela é próxima, né? Conhece tudo que está acontecendo na cooperativa, participa das tomadas de decisões. Você sempre participa lá com a gente. E ao longo dessa trajetória, Helder, teve vários nomes que marcaram a história do Cicobi Credicarpa. A gente sabe que muitas pessoas passaram, é uma cooperativa construída por pessoas e para pessoas. Me fala um pouquinho quais nomes te vêm à cabeça que assim mais contribuíram e que marcaram a história da cooperativa. Bem, no primeiro momento são os cooperados que assinamos o pedido para fazer a Assembleia, que foi Os fundadores. o Zé Maria dos Santos, Darcy dos Reis Carneiro, o Zé Lázaro Borges, Hamilton José Pinto, né? E o Geraldo Braz de Queiroz, Geraldinho da Uhum. Scala, né? Depois tivemos a participação também do Tsuyoshi Shimozaki, o Roberto Shimozaki, que foi diretor também, foi conselheiro. E mais, quer dizer, completando os outros 22 Sim. associados, né? Para você me apertar aqui, Tchã! mas nós tivemos desses 22, essa semana, quando, né, por ocasião da inauguração aqui, nós já perdemos 8 que já foram embora, né? Já infelizmente foram para outro plano, mas é muito importante é, visualizar e relembrar essa história. Esses nomes que foram a base, né, É, fundamental para que a cooperativa fosse construída. é. Helder, e durante essa trajetória, você sempre perto da cooperativa, como cooperado, como delegado, como fundador, qual foi o dia mais emocionante para você dessa trajetória toda? Olha, é Hum. difícil de colocar um dia específico, né? Mas foram vários momentos importantes que nós tivemos. Tivemos aí a inauguração da sede, a própria Constituição, Uhum. algumas homenagens que recebemos aí aqui, fora, inclusive no exterior. Tivemos várias participações aí. E sempre nessas homenagens aí que tivemos, pessoalmente aí que tivemos, eu sempre digo e falo em todas as ocasiões que nunca, a homenagem que às vezes eu recebi, nunca foi minha sozinha. Eu sempre com toda a retaguarda de conselheiros, retaguarda de diretor, retaguarda de funcionários, né? É uma equipe. Eu Sim. nunca tive a pretensão de colocar eu fui homenageado, e isso Aham. aconteceu comigo, a alegria é minha. Eu sempre dividi com toda a equipe. Que bacana. Helder, e você como cooperativista nato, né, fundador de cooperativa, presidente também da Carpec, participou por muito tempo lá, qual é o maior ensinamento que o cooperativismo deixou para sua vida? Olha, são vários os ensinamentos. Quando eu assumi a Carpec, ainda muito jovem, tinha 27 anos, o meu desafio, a cooperativa numa situação um pouco delicada, Aham. foi
começar a procurar alternativas, treinamentos e sim, cursos, conhecendo a experiência não só formal de curso, mas visitando outras cooperativas, vendo o que estava certo, vendo o que era positivo, evitando as coisas negativas, né? Então, são vários cursos que eu fiz. Então, o meu crescimento pessoal e profissional foi graças à cooperativa. Então, a cooperativa me ensinou muito, me ajudou muito pessoalmente. E, como você disse, é uma mistura, a minha cooperativa, as cooperativas com a minha vida, mistura muito, porque certo. quando eu casei, eu já estava na cooperativa, os meus filhos nasceram, eu já estava na cooperativa, nas duas, inclusive. Então, entrelaçou a minha vida pessoal com o cooperativismo. Então, eu devo muito ao cooperativismo, tanto no meu crescimento pessoal, mas principalmente nas amizades que eu construí ao longo desses anos, em várias cidades, vários níveis de profissional aí, graças ao cooperativismo. E a gente falando de filhos, filhos são o futuro, né, da nossa cooperativa, os jovens. Qual é o recado que você deixa para os jovens que talvez ainda não conhecem a história da nossa cooperativa, os diferenciais do Cicobi Credicar? Por que você fala para eles? Primeiro, como delegado, acho que eu posso até convidá-los, né, a Sim, vir conhecer a nossa cooperativa, conhecer outras cooperativas, tem a Carpec, conhecer o Cicobi, como é que funciona, para participarem. Hoje nós estamos muito carentes de novas lideranças, de renovação, precisamos renovar, precisamos de ter mais engajamento da parte dos jovens, tanto nas nossas cooperativas, na nossa sociedade como um todo, né? Nos clubes de serviço, enfim, toda a comunidade precisando das lideranças jovens. Então, eu convido os cooperados para vir, os jovens, né, a vir conhecer a cooperativa e participar da nossa cooperativa. é isso mesmo. E nós agora com 33 anos, né, de cooperativa, já quase fazendo 34 anos de Cicobi Credicarpa, Helder, o que que você vê, né, que é o maior desafio que a gente tem para o futuro. E também, como que você visualiza a nossa cooperativa no futuro? O que que você acha que vai ser os principais, assim, marcos que vêm pela frente? Olha, nós estamos com muito desafio no momento, né? Desafio com taxa de juros bastante elevada, já passamos por isso no passado. Estamos com uma situação de renovação das atividades, principalmente das commodities, com a profissionalização de mão de obra. Enfim, são muitos desafios que nós temos. Temos desafios na área política, adaptação nas áreas ambientais, com exigências de mercado internacional, especialmente da Europa, agora um fator novo da China entrando no comércio mundial de forma muito agressiva. Então, nós temos que estar preparados para esse cenário mundial. Não Sim. podemos olhar apenas o que está em torno do Carmo, em torno da nossa região. Temos que ver o mundo como um todo e estarmos preparados para esses desafios globais. Mas como a nossa cooperativa é sempre sólida, né? E com pessoas capacitadas à frente, tenho certeza que a gente vai conseguir vencer cada um desses desafios e Sim, crescer cada dia mais. sim. Helder, muito obrigada pela sua participação. Muito bom ouvir você contando a história do Cicobi Credicarpa, da nossa cooperativa. Voltar no tempo, para mim que não acompanhei, né, parte dessa história, me deixa muito feliz de conhecer cada detalhe, de ver cada curiosidade que marca a nossa história e saber que, né, que essa cooperativa teve pessoas como vocês para ser a base e acreditar nesse sonho e hoje ver ela dando frutos e fazendo toda a diferença na nossa comunidade. Muito obrigada pela sua participação no primeiro episódio do Coopera aí. Bem, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que você me dá de estrear esse programa, de participar como sendo o primeiro programa. E também fico muito feliz de poder contar a história da nossa cooperativa. E quero parabenizar você, na equipe de marketing, a toda a diretoria, o conselho, de estar dando a oportunidade de contar a história para os nossos associados. E como você me perguntou, o que, que eu vejo o futuro? Respondendo, nós temos também Sim, que, para ver o futuro, nós temos que ver o que aconteceu no passado. sim, Porque
a base de tudo, como é que foi a estruturação para chegarmos até aqui, para aquele ditado antigo, para saber da onde vamos, para onde vamos, temos que saber de De onde onde viemos. viemos. Então, eu parabenizo por vocês valorizarem a história da nossa cooperativa. E mais uma vez, eu rendo aqui homenagem a todos os que participaram, a todos os ex-presidentes, todos os ex-conselheiros, todos os ex-diretores, os ex-funcionários e aos atuais funcionários da diretoria. Eu rendo a minha homenagem e vamos continuar junto. O que eu puder contribuir, estou à disposição para continuarmos no cooperativismo, continuarmos a crescer. Um abraço a todos, muito obrigado a vocês. Muito obrigada, Helder. Muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela audiência e fiquem de olho que os próximos episódios do Cooperaí estarão cheios de histórias, curiosidades e muito sobre o cooperativismo. Até lá!